Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre infarte e também sobre AVC. As doenças que voltaram a ser as que mais matam no país, jogando a Covid-19 para o terceiro lugar. E quem está com a gente hoje para falar um pouco mais sobre esse tema é o doutor João Vicente da Silveira, que é doutor em cardiologia e médico do Hospital Sírio-Libanês. Doutor João Vicente, bem-vindo. Obrigada pela entrevista. Oi, Lívia. É um prazer estar com você. Nós que agradecemos. E o doutor Edmo Gabriel, que é cirurgião cardiovascular, mais uma vez, seja muito bem-vindo também, doutor Edmo. Muito obrigado, Lívia, é um prazer estar com você novamente no programa, um abraço para o João também. Vamos lá, então, começar. Um assunto sério para a gente tratar aqui, AVC, infarto, que voltaram a ser doenças que mais causam mortes por problemas de saúde, claro, aqui no Brasil, jogando a Covid para terceiro lugar. Começo, então, com o senhor, doutor João Vicente. Para começar, o que é o infarto e o AVC e qual a relação entre eles? Então, o coração, ele é irrigado por algumas artérias. O coração, para funcionar, o coração é um músculo, ele é irrigado, ele é banhado por algumas artérias. E essas artérias, quando elas entopem, a gente fala obstruem, isso repercute no coração de uma forma catastrófica. Com o tempo, essa obstrução ela pode ir aumentando e neste momento que o fluxo do sangue é comprometido, aí acontece o que a gente chama de infarto, que é uma alteração no fluxo do sangue na artéria coronária, a artéria que banha o coração. E as doenças cardiovasculares, ela não abrange somente o coração, ela abrange também as artérias que irrigam e que levam sangue para o cérebro, né, que são as artérias carótidas, as artérias carótida interna, externa, as artérias cerebrais. E essas artérias, elas também são acometidas por entupimento ou obstrução, ou mesmo quando existe uma elevação da pressão arterial, ela pode romper o que a gente chama de um AVC hemorrágico, né? Quando rompe a artéria e tem um AVC isquêmico, é aquele derrame onde ocorre uma obstrução do fluxo nessa artéria. E isso que causa tanto o infarto quanto o AVC. Doutor Edmo, são problemas, como bem explicou o doutor João Vicente, com consequências muito graves, né? Quando a gente fala de infarto e AVC. O que causa esses problemas, ou pelo menos as principais causas? Pois é, a gente sabe que existem causas muito frequentes para um infarto e para um derrame cerebral. A gente pode destacar o tabagismo, é uma causa comum tanto para o infarto do coração como para o derrame cerebral. Lembrando que o derrame cerebral também pode ser considerado um infarto, como o próprio João falou, uma alteração do fluxo sanguíneo das artérias. Quando acontece isso para o cérebro, é o derrame cerebral. Quando acontece para o coração, é o infarto do miocárdio ou infarto do coração. O tabagismo é uma causa frequente, a hipertensão arterial é uma causa frequente de ambas as situações, o diabetes mellitus, o colesterol elevado. E mais do que tudo, Lívia, a gente tem que destacar o estresse excessivo. Esse fenômeno tão estranho ou tão mal delimitado que é o estresse, que não é só simplesmente passar nervoso, é um desequilíbrio hormonal que se processa no nosso corpo em decorrência de problemas que a gente vivencia. O chamado estresse, ele pode ocasionar realmente tanto o infarto do coração como o infarto cerebral, que seria o derrame cerebral. Doutor João, e pegando carona nisso que o doutor Edmo falou, do tabagismo e do estresse, são questões que a gente levantou antes de iniciar essa entrevista. Quando a gente fala de juventude, onde esses casos de infarto, AVC já estão acontecendo, o cigarro eletrônico aparece como um grande vilão, né? E queria que o senhor falasse um pouquinho mais do peso do estresse para que esses problemas de saúde aconteçam cada vez mais cedo. Então, nós temos observado que cada vez as pessoas mais jovens estão tendo problemas cardiovasculares. E um fator que inicia, a gente pode dizer que é um fator que desencadeia as doenças do coração, é a hipertensão, é a diabetes,
são os hábitos alimentares errados, né? Como o tabagismo. Nós estamos vendo frequentemente mais aumentando essa incidência de jovens que fazem uso de cigarros eletrônicos. Estes hábitos não são saudáveis e eles desencadeiam alterações, como o Edno já falou também, hormonais, e eles acabam se superajuntando numa outra condição, aonde os jovens hoje estão cada vez mais sedentários, não fazem uma atividade física regular, acabam tendo hábitos alimentares com alimentos calóricos, uso indiscriminado de refrigerante, salgadinhos, doces, carboidratos, que acabam favorecendo a obesidade, hipertensão, diabetes. Isso desencadeia aí uma chuva, uma tempestade, né, que a gente fala, de chance desse paciente desenvolver doença do coração. Então, os nossos jovens cada vez mais estão ficando doentes e uma parcela dessa juventude acaba tendo doenças do coração. Agora, doutor Edmo, continuando nessa linha do doutor João, as pessoas estão tendo esses problemas cada vez mais cedo. Antes, era comum em que faixa etária o paciente sofrer desses problemas e hoje os pacientes mais jovens que estão desenvolvendo essas questões têm quantos anos, mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia da diferença, né, que o tempo trouxe para esse tipo de tratamento junto à população. Essa mudança de parâmetro populacional, ela tem sido muito intensa. Eu posso dizer para você, Lívia, que hoje em dia eu tenho operado pessoas abaixo de 40 anos causado por infarto, uma doença causada por infarto. Então, você tem que fazer uma ponte de safena, uma ponte de mamária, uma cirurgia corretiva devido a um infarto em pessoas abaixo de 40 anos é algo que chama muito atenção. No passado, aí se a gente colocar 40 anos atrás, 4 décadas atrás, essas pessoas só passariam a ter um infarto a partir de 50 anos de idade, e muitas vezes bem tardiamente. Mas com a mudança do mundo em si, com o fato do jovem estar muito envolvido com problemas profissionais, dele ter muita responsabilidade precocemente, dele acumular muitas funções, automaticamente vem as consequências disso. O estresse, uma alimentação desregrada, um sono desregrado, uma intensidade maior do diabetes, um descontrole maior da pressão arterial. E a não prática de esporte físico, de esporte ou atividade física, que seria um mecanismo de escape para essa pessoa. Então, a gente tem visto aí nas últimas décadas, sem dúvida nenhuma, um aumento de casos de infarto e uma necessidade de cirurgias cardíacas abaixo de 40 anos. O que funciona como um grande alerta para nós, né? E, doutor João, a gente está vendo ainda bem o arrefecimento da pandemia com o avanço da vacinação. E eu queria perguntar para o senhor qual foi o impacto da pandemia da Covid-19 nesses 2 anos no tratamento dessas doenças. Comprometeu? Sim, comprometeu muito. Os hospitais, eles acabaram na pandemia tendo uma sobrecarga de muitos doentes com Covid e que procuravam ajuda médica nos postos de saúde e na rede pública e mesmo na rede privada. E os pacientes que já apresentavam problemas cardiovasculares, pacientes que já sabidamente já tinham um stent, já foram operados no coração, ponte de safena, mamária, hipertensão, diabetes. Esses pacientes, eles tinham medo de procurar o hospital para não contraírem, medo de contrair Covid. Então, muitos pacientes acabaram tendo complicações cardiovasculares e mesmo evoluindo para o óbito devido não procurar ajuda médica. E eles acabaram, nesse período todo, aumentando a sua prevalência de morte, mas em decorrência de medo de procurar os hospitais. Então, o impacto da pandemia foi muito grande, causando um pavor e medo dos pacientes de procurarem ajuda médica cardiológica específica. E para o senhor, doutor Edmo, qual foi o impacto da pandemia no tratamento dos seus pacientes? Sua rotina mudou muito? Mudou bastante, Lívia, mudou bastante. As pessoas passaram a vivenciar apenas Covid.
lamentavelmente, a gente sabe que a pressão psicológica foi muito grande, realmente o número de mortes e o número de casos só aumentava, e as pessoas praticamente não assumiam mais aquela preocupação de procurar o hospital, procurar o seu médico para continuar fazendo o seu check-up. O grande impacto para mim é que eu percebi que as consultas ficaram escassas, as cirurgias, inclusive aquelas cirurgias que não poderiam esperar muito, eu também vi que as pessoas estavam deixando de lado, então eu fiquei muito angustiado. Chegou a um ponto que eu comecei a ligar para as pessoas e até me senti um pouco desconfortável, porque parecia que eu estava empurrando para fazer a cirurgia, e na verdade era uma apreensão que eu tinha por conhecer a doença prévia da pessoa e saber que apesar da pandemia, apesar da Covid, essa doença não ia esperar. Eu tive um caso ano passado, por exemplo, de uma senhora de 90 anos de idade, que ela pediu para protelar, para postergar, para cancelar o máximo possível, até um dia que ela quase teve um mal súbito dentro de casa. E aí a família me ligou, nós precisamos fazer a cirurgia com mais agilidade, ou seja, em meio à pandemia, em meio à vacinação que ainda era insuficiente, nós tivemos que ver o que era a prioridade. Então, eu acho que o grande desafio para os médicos, e eu posso me colocar nessa situação, que me deixou muito aflito, foi lidar com isso, com essa questão das pessoas ficarem completamente cegas em relação às outras doenças. E como fazer numa situação como essa, doutor Edmo? Não sei se no caso desse exemplo que o senhor trouxe, a paciente morava sozinha ou a família estava junto com ela. Não tem o que fazer, não há como obrigar o paciente a ir até o consultório, né? Não existe nada que permita isso. Você falou o ponto mais crucial, Lívia. A gente não pode obrigar. Essa senhora, ela morava sozinha. O que a família fez, no caso os filhos? Eles colocaram aquelas câmeras no apartamento e eles ficavam olhando pelo celular para ver se ela estava em algum lugar. E agora, isso que você falou foi tão importante que numa segunda-feira da semana da cirurgia, a cirurgia dela foi numa sexta-feira, na segunda-feira da semana da cirurgia, os filhos tentaram ver as câmeras e as câmeras falharam. Ligaram no apartamento, ela não atendia. Ligaram no celular, ela não atendia. O que os dois filhos fizeram? Correram para o apartamento e arrombaram a porta, já cientes de que iriam encontrar a mãe morta. E, na verdade, ela estava ouvindo uma música, e ela, por ter 90 anos de idade, a audição não é tão boa, ela estava ouvindo uma música com fone de ouvido e ela não escutou nada, nem celular, nada. Olha que situação. E os filhos completamente em pânico, achando que realmente ela já fosse estar morta, porque eles sabiam do risco que ela corria. Então, esse acompanhamento, talvez o adequado é não deixar essa pessoa sozinha. Ela tem que ficar com alguém 24 horas, morar na casa de alguém, se ela já for viúva, por exemplo, para ter esse acompanhamento, ou ter um cuidador junto, uma pessoa que esteja olhando sinais vitais, como é que está a pressão, como é que está a frequência cardíaca, e informando ou o médico ou o próprio familiar. Agora, doutor João, a gente também comentava antes sobre algumas situações de alerta para esses problemas, né? Ainda que não tragam sintomas ainda. Se eu tenho uma avó que tem problema cardiovascular, se minha mãe tem problema cardiovascular, eu tenho grandes chances de desenvolver um problema cardiovascular? Então, as doenças cardiovasculares, elas são, assim, existe uma variedade de doenças cardiovasculares. Nem todas essas doenças, elas ocorrem de uma forma adquirida, de uma forma genética, familiar, hereditária. Por exemplo, doenças valvulares, paciente que tem uma alteração na válvula, não necessariamente você vai ter, mas existe uma prevalência muito grande de doenças como a hipertensão, como a diabetes. Esse tipo de alteração pode ser de uma origem genética familiar hereditária. Então, a importância de você passar no médico de uma forma regular, de fazer, como o Edno falou, um check-up, uma avaliação médica, onde vai ser aferida a sua pressão arterial e dentro dessa sua pressão arterial, a sua história clínica que o médico tirou, onde sua irmã tem pressão alta, sua mãe, sua avó, você tem uma prevalência maior de ocorrência disso acontecer na sua vida. Por isso, ao passar no médico e fazer essa avaliação periódica, nós vamos ver como está seu triglicérides, como está seu colesterol, como se comporta a sua pressão arterial no consultório e, se for necessário,
uma monitorização residencial ou mesmo que a gente chama de uma monitorização através de um exame chamado MAPA, que afere sua pressão 24 horas, e nós podemos ver que isso é sim uma manifestação que pode ocorrer de pacientes que apresentam uma história familiar positiva. A necessidade de passar no médico faz-se nesse momento muito importante, porque a gente detecta alterações familiares que levam a doença do coração de uma forma mais inicial, aonde recebe o tratamento específico, a orientação, e com isso você evita as doenças mais graves do coração, que é uma angina, um infarto, uma arritmia grave. Agora, doutor João, ainda o senhor, além dos hábitos alimentares, dos hábitos de vida, prática de atividade física e destas questões familiares, a própria Covid-19, o que a gente chama de Covid prolongada, tem levado muitas pessoas a desenvolverem esses problemas também, né? Sim. A Covid, ela tem uma característica muito importante, que ela inflama o organismo, inclusive a gente até denomina, né, como uma tempestade inflamatória. Essa tempestade inflamatória, Lívia, ela comete o organismo de uma forma geral, e todas as artérias, arteríolas, veias e vênulas do nosso corpo, aonde o sangue passa, ela acaba lesando, ela acaba fibrosando, ela acaba inflamando, e isso diminui o diâmetro dessas artérias, e com isso favorece um aumento da pressão arterial. O coração tem que fazer mais força para bombear o sangue. Então, pessoas que iriam desenvolver a hipertensão mais tardiamente acabam, devido a essa inflamação prolongada que o corpo todo sofreu do Covid, mesmo pacientes com Covid com sintomas mais leves apresentam uma hipertensão. Ele não tinha hipertensão. Pacientes jovens que teriam hipertensão acabam desenvolvendo mais cedo. E o que a gente vê também são pacientes que apresentam alteração no ritmo do coração. Essa inflamação muito intensa que ocorreu no Covid inflama o coração, pode levar até o que a gente chama de uma miocardite, né, que é uma inflamação do músculo do coração de uma forma generalizada ou de uma forma segmentar do coração. Isso também pode comprometer a força que o coração bombeia o sangue. Então o coração pode ficar dilatado, pode enfraquecer. Essa é uma condição mais grave, né? O que a gente viu que ocorreu em muitos casos, a miocardite, que é essa inflamação do coração. O coração também, ele tem o que a gente chama de uma membrana que envolve o coração, que é o pericárdio. Muitos pacientes tiveram uma inflamação, né, no pericárdio, a chamada pericardite. Então também é uma condição que nos preocupa, porque isso bota em risco a vida dos pacientes. E outra condição muito frequente é que os pacientes, devido a essa inflamação intensa, tiveram uma alteração no feixe elétrico do coração. A batida do coração fica lenta, ou fica rápida, ou desenvolve uma alteração nesse ritmo, a chamada arritmia cardíaca. Então, a gente vê que as manifestações cardiovasculares que apresentam uma prevalência muito alta no Covid prolongado, no Covid que já passou a sua forma aguda e que hoje estamos vendo frequentemente esses pacientes acometidos com doenças do coração. Mas vamos falar um pouquinho de tratamento agora. Os principais tipos de problemas, os principais tipos de tratamento e a pergunta mais importante. Alguém que tem esse problema, que tem um infarto ou desenvolve um outro tipo de problema cardiovascular, ele fica refém desse tratamento para o resto da vida? No caso desses pacientes que tiveram Covid-19 e a Covid prolongada, inclusive, desenvolveram esses problemas, esse paciente nunca mais vai voltar ao normal? Ele vai ficar bem, mas vai ficar refém de medicamentos, de idas mais frequentes ao consultório? Na verdade, se a gente considerar o long Covid, né, o Covid longo ou esse pós-Covid, a gente sabe que pelo menos durante 6 meses a 2 anos após a recuperação do Covid, há a possibilidade dessa pessoa apresentar ainda alguma manifestação
como arritmia, pressão alta, algum sintoma, dor no peito. Isso é muito variável. Então, significa que nesse período de 6 meses a 2 anos de acompanhamento pós-recuperação da Covid, a pessoa tem que fazer um check-up mais seriado, tem que fazer um acompanhamento mais próximo do seu cardiologista. Isso é inevitável, Lívia, não tem como. Ela, talvez nesse período, eu possa dizer que ela fica mais dependente de medicações, mas refém como um todo, nós como um todo médicos não temos essa informação, porque nós estamos começando a fazer esse estudo pós-Covid. Aparentemente, no dia a dia do consultório, muitas pessoas têm a necessidade de usar um grau maior de medicamento nos primeiros meses e depois você consegue ir administrando e retirando essa medicação. Eu já vi pessoas que tiveram arritmia mais pronunciada e depois você consegue retirar o medicamento, pessoas que a pressão alta estava mais desequilibrada e você consegue retirar o medicamento. Então, pelo menos nesse período aí de 2 anos após a recuperação da Covid, certamente algum medicamento essa pessoa vai precisar utilizar e vai ter que fazer exames mais periódicos. Agora, em relação às modalidades terapêuticas, o que a gente pode oferecer para essa pessoa, se a gente considerar toda a vastidão de doenças cardiovasculares, mas focando no infarto, sobretudo, se a gente considerar a possibilidade de um infarto estando relacionado ou não com a Covid, a gente sempre considera 3 modalidades terapêuticas. Primeiro, você pode usar medicamentos de forma otimizada e não precisa de mais nada, dependendo da extensão desse infarto. Você pode associar, além do medicamento, o stent, que é uma mola, uma malha metálica que tem o objetivo de abrir, de dilatar uma obstrução numa artéria, que é a chamada angioplastia com implante de stent, é uma segunda modalidade terapêutica. E você, às vezes, pode, dependendo de alguns critérios, e eu, como cirurgião, sei que essa é a rotina que eu venho desenvolvendo, você mantém o medicamento, só que você opta, ao invés de fazer a angioplastia com o implante da molinha, você opta pela cirurgia tradicional, que se resume em fazer pontes, ou são tubulações naturais que a gente coloca no coração, sejam elas de veia safena ou de uma artéria chamada mamária, que fica dentro do tórax, e a gente usa esses túbulos, essa tubulação natural, para desviar o sangue e levar o sangue até o local onde realmente existe uma obstrução. Então, nós temos que considerar medicamento, stent ou cirurgia, cada um destes de acordo com o critério. No caso da Covid, na maioria das vezes, a gente tem conseguido tratar com medicamento. Não é frequente você precisar evoluir para um stent ou mesmo para uma cirurgia que é algo mais invasivo. Doutor João, gostaria de acrescentar alguma coisa em relação a tratamentos? Não, o doutor Ted falou corretamente, eu concordo com ele. Eu só gostaria de lembrar que muitos pacientes que desenvolveram Covid, nós vimos isso, né? E ele tinha algumas obstruções no coração e não sabia, não fazia check-up, não fazia avaliação. E a própria inflamação do Covid instabilizou aquela obstrução que ele já tinha nas artérias coronárias. Então, muitos pacientes acabaram tendo infarto na doença, no momento agudo do Covid, devido à inflamação instabilizar essa placa e aumentar a obstrução nas artérias coronárias. Felizmente, né, com tratamento, com toda essa logística que foi feita da vacina, isso está ajudando a diminuir bastante a doença, né, que nós estamos vencendo aí as custas da vacina também, e isso facilitou a não aumento das doenças do coração em decorrência de infarto e, consequentemente, do Covid. Doutor Edmo, a gente está quase, ainda não, mas quase caminhando para o fim. Falamos sobre tratamentos, o que, claro, é muito importante, mas prevenção talvez seja mais importante ainda para que nós evitemos chegar a esse ponto nos casos em que isso é possível. Falamos muito sobre causas e já dá para a gente ter uma ideia do que seria importante para prevenir problemas cardiovasculares. Mas para a gente fechar com chave de ouro, quero ouvir as considerações finais de ambos sobre dicas de prevenção. Como agir na vida, hábitos de vida para evitar o máximo possível ter esses problemas cardiovasculares. Eu posso deixar como mensagem a todos que estão nos acompanhando que, do ponto de vista cardiovascular, não existe muito segredo
em relação à prevenção. Você tem que cuidar, primeiro, do seu estilo de vida, sobretudo no nível de estresse. Se você é uma pessoa que tem um estresse descontrolado, você tem que buscar alguma ajuda e alguma orientação. Em relação à alimentação, é outro ponto importantíssimo. Você tem que rever os seus hábitos alimentares e, para isso, existem profissionais que poderiam te ajudar. Mas, basicamente, é evitar aquelas gorduras visíveis, gorduras de proteína animal, gorduras derivadas dos doces e o excesso de carboidratos. Doutor João, doutor Edmo trouxe tudo muito completinho, mas tem algo que o senhor gostaria de acrescentar em relação a essas recomendações? E nós estávamos conversando mais uma vez, fazendo essa referência antes da entrevista, sobre a importância da união da família, do bom comportamento dos pais para incentivar os filhos nessa trajetória também de saúde, né? Sim, o Edno já deixou muito claro que não é segredo como evitar a doença do coração. É importante passar no seu médico de confiança, procurar mesmo ajuda na rede pública, as pessoas que porventura não conseguirem na rede privada e fazer uma avaliação médica. E, dentro do possível, que todos tenham hábitos saudáveis. Nós vemos que hoje em dia está aumentando a prevalência de crianças obesas, porque acabam também seguindo os passos de pais que acabam tendo hábitos alimentares errados, já citados, refrigerante, carboidratos, comidas calóricas, gordurosas. Então, as crianças acabam também tendo essa condição que reúne lá na frente, quando ela tiver seus 30 anos, que nós estamos vendo hoje, né? Cada vez mais cedo, 30, 40 anos, jovens desenvolvendo doença do coração. Então, é importante que a família tenha hábitos saudáveis, não do coração, mas hábitos saudáveis da vida, que o ser humano ele fique em contato com a sua família. Cada vez mais vemos nessa situação de pandemia, nós vimos, né, o quanto a família é importante, quanto o elo familiar é importante, como uma pessoa, ela da própria família ajuda a outra nesse momento de tristeza, nesse momento de doença. Então, que cada um tenha a sua ordem espiritual melhor trabalhada, para que não haja problemas também de níveis de depressão, que aconteceu muito nessa pandemia. Então, é importante hábitos alimentares, mentais, saudáveis, para que todos tenham benefício e não reúnam condições de fatores de risco de doença do coração. Doutor João, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, pelas palavras, pelas recomendações. Obrigado, Lívia. Agradeço o convite para estar junto com você e junto com o meu colega, o Edno. Agradeço também a presença e muito obrigado pelo convite. Doutor Edmo, muito obrigada pela presença também, pelos esclarecimentos de sempre, sempre muito didático. Muito obrigado, Lívia. É um prazer sempre estar com você no programa. Um abraço a todos, ao João, e que a gente consiga passar essa informação preventiva e as pessoas realmente se cuidem mais, porque o infarto ainda mata muito. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Um abraço a vocês. Obrigado. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui, agradecendo como sempre a sua companhia. Espero que tenha gostado e compreendido o conteúdo de hoje. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só enviar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.